Boa tarde, pessoal, para todos vocês, uma boa tarde a todos que estão aí assistindo a mais uma aula nossa aqui no Telesaúde Goiás. Fico muito feliz de poder estar mais um momento aqui compartilhando com vocês um pouquinho a respeito desses assuntos tão importantes, né? Num momento tão delicado que a gente está vivendo, ok? O tema da nossa aula de hoje é sobre isolamento do campo operatório e a relação que isso tem frente à pandemia pelo Covid-19 que nós estamos enfrentando atualmente. É um momento muito delicado onde nunca antes, né, nós como profissionais de saúde passamos. Então é tudo uma realidade muito nova, muito diferente para todos nós. E eu sei que existe uma ansiedade muito grande por parte dos profissionais que estão aí no atendimento, né, lidando com pacientes diariamente. Existe essa ansiedade muito grande em saber como se prevenir, como prevenir o paciente, como, de certa forma, poder trabalhar de uma forma mais segura, né, e evitar a contaminação pelo vírus. Então, acaba-se que essa ansiedade muito grande por esse conhecimento novo acaba levando a gente, às vezes, a buscar, às vezes, informações que não são tão seguras. Então, eu acho muito importante um momento como esse, onde a gente pode conversar embasado numa odontologia embasada em ciência, né? Uma odontologia baseada em artigos científicos, onde a gente tem uma base realmente científica para poder nos respaldar. Então, assim, eu acho que é sempre muito válido essa troca que nós fazemos aqui e eu fico aqui aberto às perguntas de vocês, tá? Ao longo da aula e também no final da aula, para que a gente possa debater um pouco a respeito desse tema. O foco da nossa aula hoje, eu não vou ficar aqui falando com vocês a respeito do Covid em si, né? Porque já existe muita informação a respeito disso. Mas trazer um pouco de um resgate a respeito do isolamento absoluto, do isolamento do campo operatório, que é uma técnica relativamente simples, né? Mas que por muitos profissionais ela é deixada de lado. Então, resgatar um pouquinho dessa importância dela e ressaltar ainda mais a importância que o isolamento do campo operatório tem frente a essa pandemia que nós estamos enfrentando. Então, nós já temos muitos trabalhos que apontam a importância de se utilizar o isolamento do campo operatório durante os procedimentos restauradores, por exemplo, que são mais comuns, né, mais frequentes, para evitar a disseminação do vírus, ok? Desde já eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos, agradecer essa oportunidade do Tela de Saúde de poder estar aqui com vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, né, eu sou o professor Gustavo, eu estou aqui com vocês em muitas aulas, tem muitas aulas já gravadas aí pelo Telesaúde, onde vocês podem buscar e assistir. E faço parte do grupo, né, de consultores aqui do Telesaúde, então também estou à frente aí de responder as dúvidas que vocês, e eu tenho visto que muitos profissionais têm mandado muitas dúvidas justamente a respeito da questão da pandemia e do vírus, né? Como se prevenir, o que fazer durante o atendimento, às vezes até casos específicos, mas enfim, a gente pode conversar isso em um outro momento. Eu quero desde já também agradecer a professora Marcela Silva de Paula, que forneceu para mim muito desse material que eu vou estar apresentando aqui para vocês, por isso que o nome dela está aqui compartilhado nessa aula, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, conversar um pouquinho a respeito disso. O isolamento do campo operatório, gente, ele nada mais é do que um conjunto de procedimentos que visa eliminar ou diminuir a umidade para realizar tratamentos em condições de segurança e asepsia, além de viabilizar o acesso do campo operatório e obter melhores resultados na confecção de restaurações, ok? Não só de restaurações, né? Porque a gente utiliza o isolamento do campo operatório também em procedimentos de cimentação protética e até mesmo de tratamentos endodônticos, né? Que também são muito importantes, ok? Mas quais são os objetivos principais do isolamento do campo operatório, do isolamento absoluto do campo operatório? O primeiro deles é o controle da umidade.
que é extremamente importante, uma vez que a gente lida com tratamentos restauradores, e meu enfoque maior aqui é em tratamentos restauradores, uma vez que eu estou lidando aqui, na grande maioria, com profissionais das unidades básicas de saúde, né? Onde o tratamento endodôntico ele não é realizado. Mas, de qualquer forma, o controle de umidade está presente aí nos procedimentos restauradores da dentística, que é a minha área de atuação, tá? Principal, eu sou professor de dentística no Centro Universitário de Anápolis, na Univangélica. Durante a dentística, né, os procedimentos em dentística, é extremamente importante que nós tenhamos esse controle da umidade durante os procedimentos. Porque a resina composta, ela não pode, de forma nenhuma, ter contato com a umidade, com a saliva, né, que é rica em água, e isso aí atrapalha completamente o procedimento, tá bom? Além disso, o isolamento do campo operatório, ele tem como objetivo obter condições assépticas durante o tratamento, e isso é o nosso foco aqui hoje, né? Melhorar a visibilidade, o acesso do campo operatório e a prevenção de acidentes, porque uma vez que o paciente lá está com a cavidade bucal aberta, né, ele fica extremamente exposto. Vários acidentes podem acontecer com esse paciente, ok? E a utilização do isolamento evita uma série de acidentes como esse, tá? Nesse sentido de pandemia que estamos vivendo a respeito do coronavírus, né, do Covid-19, existem uma infinidade de trabalhos científicos atuais desse ano já de 2020 sobre as relações, né, do atendimento odontológico com a pandemia. O que acontece? Existem já esses guidelines que nós chamamos, né, essas diretrizes para o atendimento odontológico, né, frente à contaminação com o coronavírus. Eu destaquei aqui esses dois trabalhos, que são trabalhos relativamente simples, de uma linguagem mais acessível, tá? Ambos estão em inglês, mas vocês conseguem fazer essa tradução fácil pelo computador. E eles vão trazer justamente um pouco a respeito dessas mudanças que estamos passando, né, durante os atendimentos, o que é necessário que nós nos atentamos a isso, para que os procedimentos eles sejam um pouco mais seguros, né? Tanto para o profissional que está ali exposto diariamente a uma infinidade de pacientes, como também para o paciente, né? Porque é o que a gente chama de infecção cruzada. Então, eu posso muito bem contaminar o meu paciente, o que eu não quero, né? E o meu paciente também pode me contaminar. E a odontologia, como os trabalhos eles têm trazido, a odontologia ela está entre das primeiras profissões, né? O cirurgião dentista como profissional de odontologia está entre os primeiros com maior risco de contaminação. Por quê? Justamente porque nós lidamos diretamente com a cavidade bucal do paciente, onde está ali completamente cheia de saliva. E esse novo vírus, né, é um vírus que está ali presente, ataca principalmente as vias aéreas e, consequentemente, ele vai estar presente ali na saliva do nosso paciente. Então, lidar diretamente com a saliva do paciente, um paciente que esteja contaminado, o risco é altíssimo também de contaminação. Uma vez que nós possamos seguir corretamente todos os protocolos de biossegurança, isso pode ser evitado, tá? Então, isso não significa que você, todo paramentado, você vai se contaminar em atender um paciente que esteja contaminado. Não significa isso. Mas os riscos são maiores justamente porque nós estamos expostos a inúmeros riscos dentro do consultório odontológico, né? Nossa profissão, ela oferece uma infinidade de riscos, que sejam riscos biológicos de contaminação por doenças, né? Riscos químicos, riscos físicos, riscos ergonômicos, enfim. Todos esses riscos estão associados à nossa profissão e o risco de contaminação pelo coronavírus não é diferente, ok? Então, esses trabalhos, eles vão estar trazendo para a gente essas novas diretrizes a respeito do atendimento e como que nós precisamos nos atentar a esses detalhes, tá? E eu vou citar isso aqui para vocês ao longo da aula.
O que eu aconselho a vocês a fazerem? Como eu comecei na aula citando, existe uma ansiedade muito grande de nós profissionais por informações relevantes, informações verdadeiras, fiéis, fidedignas, né? A respeito, enfim, da contaminação pelo vírus, as vias de transmissão, enfim, tudo que envolve, né, essa nova realidade que estamos enfrentando. O que eu aconselho a vocês, né? Procurem artigos científicos que tragam informações que são realmente relevantes. Porque hoje em dia a gente está vivendo uma era das famosas fake news, né? Então, hoje em dia, a disseminação de informações ela é muito fácil e muito rápida. Só que nessa agilidade, nessa facilidade de transmissão de informações que nós temos hoje em dia, a grande maioria das informações que são transmitidas são muitas das vezes informações falsas ou informações não baseadas na ciência, o que não tem caráter comprobatório nenhum. Então, não existe por que a gente disseminar esse tipo de informação, mas elas são altamente disseminadas, né? Isso eu não me refiro apenas no meio científico, no meio acadêmico, né? Mas, enfim, qualquer outro assunto, como vocês bem sabem. Existem, então, disponíveis pela internet, né, diversas bases de dados onde a gente consegue acessar vários artigos científicos que vão trazer o tema de escolha. No nosso caso aqui, a respeito do coronavírus. Um que eu indico vocês é o PubMed. O PubMed é uma base de dados internacional. Só que todos os artigos que você buscar lá, eles estarão em inglês, tá? Porque é de praxe que os melhores artigos e a maciça maioria dos artigos que nós temos hoje publicados, eles são em língua inglesa por ser uma língua universal, né? Mas o PubMed, ele traz inúmeros artigos. Então, você entra no próprio Google, né, que é uma base de busca, digita lá o PubMed, ele vai abrir o site e lá você coloca coronavírus, Covid-19 e ele vai trazer para você uma infinidade de trabalhos relacionados ao tema, ok? Se você tem uma certa dificuldade aí com o inglês, não se preocupe, os próprios navegadores hoje em dia eles são capazes de fazer uma tradução simultânea para a gente da página onde você está lendo. Então isso é possível. Quando você precisar abrir o arquivo em PDF, né, que é uma versão de arquivo que a gente abre, aí a página ela não faz a tradução simultânea. Mas se ela estiver aberta na página original, você consegue fazer essa tradução e aí você consegue ler o artigo lá em português. Outra opção que nós temos é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é a base de dados do Google, como vocês já conhecem. Então você entra no Google, escreve Google Acadêmico, e o primeiro item que vai aparecer lá é essa nova aba, essa nova página, que agora abre uma nova página do Google, agora é o Google Acadêmico. E tudo que você escrever lá nessa busca, ele vai buscar em artigo científico. Então ele não vai buscar em jornais ou revistas ou, enfim, sites aleatórios. Todas as informações que você vai buscar, ele busca em artigos científicos. Ele vai te dar os endereços de artigos científicos para que você possa ler. Então, eu aconselho vocês a fazerem isso, tá? Então, se você colocar lá Covid-19 e odontologia, ele vai trazer para você uma infinidade de trabalhos que envolvam essas questões da pandemia atual com o meio odontológico. Tá? Então, esses artigos que eu trouxe para vocês aqui anteriormente, vocês encontram eles lá nessa base de dados, tanto do Google Acadêmico como do PubMed, ok? Eles já estão lá disponíveis. Então, eu aconselho fortemente a que vocês façam essas buscas por novas informações, sempre pautados na ciência, para que a gente não possa ficar preso em informações alheias ou aleatórias, que muitas das vezes elas confundem o profissional, confundem o paciente, né, que é leigo a respeito dos assuntos. Então, nós como profissionais de saúde, nós precisamos ter esse discernimento e a missão realmente de poder filtrar todas essas informações e divulgar realmente informações que são fidedignas, ok? Então, eu aconselho para que todos possam fazer essas buscas constantes, uma vez que
é tudo muito novo para todo mundo ainda, né? E as informações elas estão chegando de uma maneira às vezes desordenada. Então, para que a gente possa ficar mais seguro, busque sempre num artigo científico. Lendo todos esses artigos, o que esses artigos eles apontam muito para nós, né? A respeito do nosso atendimento na clínica odontológica? Primeiro, a respeito do contato nosso com a saliva do paciente, com o sangue do paciente também, né? Em alguns procedimentos. Uma simples raspagem que você faça, você vai entrar em contato com o sangue do paciente, que pode também estar contaminado. Mas, além disso, o que eu acredito ser muito mais perigoso, porque a gente não enxerga, é o aerossol que é formado durante o atendimento. Então, nessa imagem, vocês conseguem ver um esquema de um profissional, de um cirurgião dentista, né, durante o atendimento. Existem normativas para o nosso atendimento que são de caráter internacional. Existe uma entidade internacional que é a ISO, tá? Que muitos de vocês devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar, porque inúmeras indústrias elas ganham selos de certificação internacional, por exemplo, o ISO 9001, né? São selos de certificação internacional, porque são selos de padronização internacional. O que eu quero falar com vocês a respeito disso? Essas entidades, que essa ISO, que ela é uma entidade de padronização de inúmeras coisas, unidas à Federação Dentária Internacional, elas criaram normativas para o nosso atendimento. Uma dessas normativas, que é bastante conhecida nossa, é a normativa de horas, onde a gente divide um círculo ao redor da cadeira odontológica e divide aquilo em horas. Por isso que a gente costuma conversar, às vezes, do atendimento em 12 horas, em 9 horas, né? Porque isso está relacionado com o nosso posicionamento na cadeira odontológica para com o paciente, né? Só que além dessa normativa de horas, existe uma normativa de círculos concêntricos, que ela delimita os espaços dentro do consultório odontológico. Aonde é que eu quero chegar com essa informação com vocês? Essa normativa de círculos concêntricos, ou seja, são vários círculos com o mesmo centro, e o centro é exatamente a boca do paciente, elas têm uma função principal de delimitar para nós os espaços para que a gente evite deslocamentos durante o atendimento. Está muito relacionado com a questão do desgaste físico que o cirurgião dentista tem durante o atendimento, ok? Só que além disso, remontando para essa questão da produção de aerossóis e a biossegurança, né, dentro do consultório odontológico, o que acontece? O nosso espaço de atuação, ele varia em torno de 2 metros da boca do paciente até a borda desse círculo, desse último círculo. É o limite, vamos dizer assim, do nosso espaço, né, do consultório odontológico. Eu não estou falando para vocês de paredes, de espaço físico em si. Eu estou falando do espaço que nós temos ali onde está localizado a cadeira odontológica, o mocho do dentista, o equipo, as mesas auxiliares, a bancada com instrumentais e materiais. Então, normalmente, esse espaço ele está em torno aí de 2 metros, tá? Esses círculos concêntricos que eu comentei com vocês, eles são formados de meio em meio metro, da boca do paciente até meio metro, da boca do paciente até 1 metro, da boca do paciente até 1,5 metro e da boca do paciente até 2 metros. Então, esse espaço é o espaço dos círculos concêntricos, tá? O que acontece? Os 2 primeiros círculos, que compreendem meio metro e 1 metro da boca do paciente até a borda, como vocês podem ver na imagem, tá? É uma área, é uma zona onde é considerado uma zona de 100% de contaminação. O que significa isso? Durante o atendimento, são produzidos os aerossóis. O que é isso? É aquela nuvem, aquele vapor
né, de água, geralmente que é formado devido ao uso da seringa tríplice, da nossa caneta de alta rotação, que precisa da refrigeração, né? Então existe uma turbina de ar comprimido que vai jogar esse vapor de água, e tudo isso passa ali pela boca do paciente e é espalhado no ar. Consequentemente, todas as bactérias ou vírus que estão ali na boca do nosso paciente, eles vão ser carregados por essas partículas de vapor para o nosso ambiente de trabalho. Por isso que é tão importante permanecermos de máscara e óculos e gorro e jaleco o tempo inteiro dentro da área clínica, né, do consultório em si, onde há o atendimento, porque é uma área altamente contaminada. Então, nós precisamos estar o tempo inteiro providos de equipamentos de proteção individual. A grande questão é que esse primeiro círculo, onde há 100% de contaminação, é exatamente o círculo onde o paciente está localizado e nós também estamos localizados para o atendimento. Então, você vai estar imerso ali dentro de uma bolha de 1 metro ali de diâmetro, onde há 100% de contaminação do que seja que o paciente esteja trazendo de fora. Então, se um paciente ele está contaminado, mas muitas das vezes ele não apresenta sintomas, isso não significa que ele não possa transmitir a doença, ele pode transmitir. Então, o vírus ele vai estar presente muitas das vezes na saliva desse paciente, ou às vezes ele está até com sintomas muito leves e ele nem percebe. E nessa bolha aí de 1 metro vai existir 100% de contaminação. Se você, por um acaso, está sem óculos de proteção, essas partículas que são microscópicas, elas tocam seu olho, por exemplo, ou você inala essas partículas, né, pela respiração sem uso de máscara, ou uso inadequado da máscara, o que também acontece. E você acaba contraindo, né, esses vírus e bactérias, o que seja que o paciente trouxe, né? No nosso caso especificamente aqui, a respeito do coronavírus e da doença que é o Covid-19. Além desse 1 metro, existe o nosso limite de 2 metros da boca do paciente até a borda desse segundo círculo, desse último círculo, né? Que esse segundo círculo, esse último círculo, ele também é altamente contaminado. Onde eles citam que há 50% de contaminação nesse ar. É um pouco menos, porque essas partículas elas vão se dispersando no ar e a concentração de partículas vai ficando cada vez menor, né? Do foco ali da boca do paciente até mais que 2 metros elas se dispersam. Isso não significa que elas não possam, por exemplo, cair numa bancada e contaminar aquela bancada, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que durante o atendimento isso irá acontecer. Inevitavelmente isso irá acontecer, não tem como. Porque todo o material que nós utilizamos, de certa forma, ele vai está produzindo esse aerossol. Você às vezes precisa limpar a boca do paciente, o paciente vai cuspir, você vai utilizar uma caneta de alta rotação que precisa da refrigeração. Eu jamais vou utilizar minha caneta de alta rotação sem refrigeração, né? E inevitavelmente esse aerossol ele será produzido. Então é muito importante nos atentarmos a isso. O que os artigos eles nos trazem a respeito da nossa proteção durante esse momento? É muito importante que estejamos de jaleco, né? E além do jaleco, nós possamos recobrir esse jaleco com um material que seja descartável. Porque senão, a cada atendimento, você precisaria trocar o seu jaleco. E muitas das vezes tem dentista que vai atender 10 pacientes numa manhã, por exemplo, ou num dia, enfim, depende do fluxo, da rotina de cada um. Imagina você ter que ter 10 a 30 jalecos por dia. É completamente inviável, né? Por isso que é necessário a utilização de capotes, onde eles sejam descartados ou sejam levados para higienização após o atendimento com cada paciente. Além disso, é necessário o uso de máscaras. Nós podemos utilizar a máscara convencional, a máscara clínica convencional. Só que essa máscara, ela tem um curto período de
de capacidade de barreira ali. Depois de 2 horas em média, devido à umidade da nossa própria boca, da nossa própria respiração, essa máscara ela perde a sua capacidade de filtro e aí ela deixa de agir como uma barreira para a inalação de contaminação que esteja no ar. Por isso que a cada 2 horas você precisa fazer a troca dessa máscara, da máscara clínica que nós já temos o costume de utilizar no consultório odontológico. Uma outra alternativa é nós utilizarmos as máscaras N95, que são máscaras que são muito mais resistentes e elas possuem um filtro próprio. Tá? Essas máscaras, elas vão durar aí muito mais tempo. E aí eu aconselho a todos vocês observarem nas orientações do fabricante de cada máscara qual que é o limite de uso dessa máscara. Tá? Mas ela vai durar aí muito mais tempo do que a máscara convencional. Tá? A utilização do óculos de proteção é essencial e é muito importante que o seu óculos de proteção ele tenha um vedamento, porque existem vários óculos de proteção que eles não permitem o vedamento. Então, pode cair água, entrar vapor de água pelas laterais do óculos, o que também não é interessante. Quando vocês estiverem fazendo um atendimento onde há produção direta ali de aerossóis, por exemplo, vou utilizar a caneta de alta rotação. É importante utilizar o Face Shield, que o Face Shield é aquela placa de acrílico, na verdade é de acetato, né, que ela é mais maleável, onde ela recobre toda a face. É importante aquilo ali porque ela evita que as gotículas elas vão diretamente para o seu rosto. Então, o Face Shield ele funciona exatamente como um escudo, né? Que é o nome popularmente vindo do inglês, né? Face Shield é um escudo da face. Então, essa placa de acetato ela funciona como um escudo para que essas gotículas elas não venham até o seu rosto, ok? Além de uso de luvas e tudo mais, como a gente já conhece. Após cada atendimento, é muito importante que todas as bancadas e superfícies elas sejam higienizadas com álcool 70. Então, passa-se uma gaze e é importante que haja o esfregaço, tá? Porque o álcool sozinho, ele não consegue matar ali a bactéria. Eu preciso fazer... A bactéria não, o vírus, desculpem. Eu preciso fazer um esfregaço. Então, até mesmo quando a gente utiliza na mão, você precisa esfregar a mão com álcool. Você não precisa só passar, né? É preciso esfregar. Então, passa-se uma gaze ou um pano limpo e esfrega-se todas as superfícies com álcool 70, todas as superfícies de contato, as bancadas, a cadeira odontológica, o refletor, enfim, tudo. A mesa do dentista, né? A mesa de escritório, onde você muitas das vezes faz prescrições. Então, tudo isso precisa ser higienizado a cada atendimento, porque nós não sabemos se o paciente está ou não contaminado. E pelos princípios de biossegurança que nós seguimos muito antes dessa questão de pandemia, nós consideramos todo e qualquer paciente como um paciente altamente de risco, altamente contaminado. Mesmo que ele não relate nenhum tipo de doença, nós sempre vamos tratar o paciente como um paciente altamente contaminado, porque isso vai nos dar um ambiente seguro para o trabalho, ok? Então, não é porque o paciente informou para você que não tem nenhum tipo de desordem, nenhuma comorbidade, nenhuma doença, que você vai atender ele, por exemplo, sem luva, sem máscara, sem óculos. Isso não existe, tá? Para o nosso atendimento já convencional, isso segue normalmente. Tudo bem? Nesse sentido do que a gente vem falando, vem a questão do uso do isolamento absoluto. Então, o isolamento absoluto ele vai agir diretamente nesses princípios para que ele possa barrar a produção de aerossol, ok? Então, quais são as recomendações para os cirurgiões dentistas para a prevenção do Covid-19? Então, é muito importante a utilização de máscaras com válvula, como, por exemplo, a N95, porque essas máscaras, elas têm essa válvula, esse filtro, e a duração dessas máscaras ela é muito maior, mas em caso de continuar utilizando a máscara habitual, que é a máscara clínica, como a gente já comentou, a gente deve trocá-la a cada 2 horas, porque ela vai perder a sua eficácia.
Reforçar o uso do jaleco, né? O uso do jaleco descartável ou mesmo de tecido, para que ele seja descartado a cada consulta, ok? Por isso que a dica que nós damos é a utilização de capotes descartáveis por cima do nosso jaleco convencional, ok? Lavar cuidadosamente as mãos antes e após os atendimentos. Então, todas as vezes que nós lidamos com o paciente, nós precisamos lavar as mãos antes e depois, sempre. Após cada consulta, nós devemos limpar e higienizar, desinfectar imediatamente todas as superfícies do ambiente de trabalho. Todas as superfícies, bancadas, mesas, a cadeira, tudo deve ser higienizado. É preciso ter precaução redobrada durante o manuseio de moldes e moldeiras, porque essas moldeiras elas vão estar ali contaminadas com a saliva do paciente. Então tem que ter muito cuidado durante o manuseio desses objetos. E fazer a asepsia deles com hipoclorito de sódio, como a gente já faz e já é conhecido. Seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de esterilização e desinfecção que já eram utilizados. Então, redobrar os cuidados a respeito do funcionamento da autoclave, se a autoclave está funcionando corretamente, né? A utilização de todos os EPIs, enfim, de material sempre, utilização sempre de material estéril, né? e descartável. E evitar os cumprimentos, isso é muito importante, porque infelizmente nós temos um hábito muito saudável, diria, né, de ter um contato muito próximo com o paciente, onde a gente muitas vezes aperta as mãos, abraça, beija, né, é muito da nossa cultura isso. O que a gente não vê, por exemplo, em outras culturas, em outros países, por exemplo, na Europa, isso não é tão comum. As pessoas elas não se beijam, né, no rosto e muitas das vezes nem se cumprimentam de mão. É apenas uma saudação. Só que a gente tem esse hábito e é natural e é muito comum que chegue o paciente e você queira estender a mão para cumprimentá-lo. Então a gente vai evitar esses cumprimentos, né, devido ao momento onde a gente está passando. De qualquer forma, isso não evita que a gente trate o paciente, né, com respeito, com carinho, com atenção, independente de pegar na mão ou não. E de qualquer forma, procurar sempre manter, né, todas as superfícies, manter todo o material, todo o consultório sempre limpo, desinfectado e sempre que possível estar fazendo as limpezas frequentes e higienizando todo o ambiente, ok? E aí, nesse sentido que eu falei para vocês dessa produção de aerossol, que entra a questão do isolamento absoluto. Tá? Eu vou citar para vocês aqui o isolamento relativo também, só que o isolamento relativo ele não tem benefício nenhum a respeito dessas questões frente à pandemia. O que os artigos científicos novos eles trazem que nós precisamos evitar, por exemplo, o uso dos produtores de aerossol, que seria a seringa tríplice e as canetas de alta e baixa rotação. Só que às vezes, a depender do procedimento que você vai fazer, não tem como você evitar o uso, você precisa desse instrumental, né, desse equipamento. Então, eles sempre citam o uso do isolamento absoluto como uma nova barreira, porque o isolamento absoluto, como a gente já sabe, ele vai isolar toda a boca do paciente, muitas das vezes recobre até o nariz do paciente e deixa apenas os dentes de interesse expostos. Isso vai evitar muito a produção de aerossol contaminado. O aerossol ele será produzido de toda forma, por conta do vapor de água da caneta. Mas não vai ser um aerossol contaminado, com tanta carga de contaminação como seria se ele estivesse sendo utilizado na boca ali do paciente sem o isolamento. Por isso que existe essa nova importância do isolamento absoluto, né, frente a essa pandemia. E eu sou um defensor aí, ferrenho do uso de isolamento absoluto nos procedimentos restauradores da dentística, porque a gente bem sabe que todo procedimento restaurador que é feito sobre isolamento absoluto, ele nos dá muito mais conforto e segurança para a realização, porque você tem certeza que a sua resina composta e todos os seus procedimentos adesivos, de todos os protocolos adesivos que você utilizou, eles não foram inundados ali por saliva e não sofreram pela umidade da boca em si.
ok? Então, o isolamento absoluto, ele é realizado com uma borracha que é perfurada e colocada ao redor dos dentes, separando-os do restante da boca. Por isso da importância dele frente a isso. Eu vou resgatar todas essas informações a respeito de isolamento absoluto, porque eu sei que muitos profissionais não fazem uso disso. E muitas vezes por não ter costume ou achar que vai gastar tempo demais. E isso, gente, é apenas uma questão de prática. Depois que a gente pega a prática de fazer o isolamento, eu garanto para você que em 5 minutos você consegue, ou até menos, você consegue isolar a boca do paciente. Então isso é uma questão de prática. Com exceção de casos muito raros, onde o paciente ele tem um dente muito mal posicionado ou uma dificuldade muito grande de adaptação de um grampo. Mas normalmente, na grande maioria das vezes, em menos de 5 minutos, você consegue fazer um isolamento. Tá? Ainda mais com um auxiliar, caso você a tenha, com a ajuda de um auxiliar, é ainda muito mais rápido quando a gente faz o trabalho a 4 mãos. Ok? Então, o isolamento absoluto ele não é um procedimento novo, tá? Existem relatos do desenvolvimento do isolamento absoluto por Sanford Christie Brunum em 1867. Então, é muito antigo essa técnica, tá? E isso veio logo após a vulcanização da borracha, onde foi possível fazer a utilização da borracha com inúmeras utilizações, formas, né? Que foi feito pelo Charles Goodyear, que é famoso pelos pneus, né? A gente tem aí o pneu Goodyear, que é bem famoso internacionalmente, e o Charles Goodyear, que foi o inventor aí da propagação da vulcanização da borracha, que permitiu com que anos depois, né, fosse desenvolvido um lençol de borracha para ser utilizado nos procedimentos odontológicos, por exemplo. Ok? Há bastante tempo. Então essa imagem é apenas de curiosidade para vocês, que durante uma aula, né, olha só, isso aí na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, no ano de 1900, ou seja, há mais de 100 anos atrás, se utilizava já o isolamento absoluto, né, durante os procedimentos restauradores. Nessa época, os cirurgiões dentistas não utilizavam luva, jaleco, máscara, né, porque todas essas questões elas vieram depois da década de 80, né, devido ao surto do HIV e novas doenças que foram aparecendo desde então. Então nós nos atemos às questões de biossegurança muito mais, né? Antigamente não existia esse cuidado a respeito disso, porque não existia o conhecimento a respeito desses micro-organismos patogênicos. E quais são as vantagens de utilizar um isolamento absoluto? Nós temos retração e proteção dos tecidos moles, possibilita um campo operatório asséptico e seco, melhora a visibilidade e o acesso do profissional ao dente de interesse, a proteção do paciente contra a aspiração ou deglutição de instrumentos, que é super importante porque existe esse risco durante o atendimento de às vezes você estar com a broca e a broca ela sair da sua caneta de alta rotação. E a broca em movimento o paciente pode deglutir, né? E isso é muito perigoso. E o uso do isolamento absoluto nos ajuda também nesse sentido, além da proteção para o paciente e para o profissional a respeito da contaminação. Quais são as limitações que nós temos dessa técnica? Existem lesões nos tecidos moles, né? Porque muitas das vezes esses grampos, né, que são esses retratores mecânicos, eles podem causar leves lesões nos tecidos moles. Mas isso tudo pode ser revertido com cuidado na hora do posicionamento desses grampos. O estiramento muscular, devido à boca do paciente ficar aberta por longos períodos, então muitas das vezes o paciente ele vai sentir incômodo na TM ou até mesmo nos músculos da face por estar com a boca aberta muito tempo. De qualquer forma, com a utilização do isolamento, a gente pode de tempos em tempos permitir que o paciente feche um pouco a boca. Ele consegue fechar um pouco a boca mesmo com o isolamento, né? Relaxar um pouco mais. E durante um procedimento restaurador, sem isolamento, a gente não pode fazer isso, porque a partir do momento que ele fecha um pouco a boca, a restauração ela vai inundar de saliva e você perde completamente a adesão. Existem alguns casos raros de alergia ao lençol de borracha. Tem muitos pacientes que têm alergia ao látex, né? Então,
existem esses casos de alergia e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode reverter esses casos de alergia. Reverter o caso de alergia não, reverter a situação para que você possa utilizar o isolamento absoluto em um paciente que é alérgico ao látex. Problemas periodontais devido a fragmentos de borracha remanescentes dentro do suco gengival, isso pode acontecer, mas isso tudo é uma questão de realmente cuidado durante a remoção do isolamento absoluto, né? Certificar que todo o lençol ele foi removido e, em alguns casos, um sufocamento com o DIC. Alguns pacientes que são um pouco mais claustrofóbicos, né? Eles vão sentir uma dificuldade de respirar com o DIC, mas isso é um caso muito pontual, né? Não é todo paciente que vai sentir isso. Então, às vezes, liberar um pouco o nariz do paciente para respirar, conversar com o paciente para que ele respire pelo nariz, né? Recobrar um pouco a consciência, isso pode ser resolvido, ok? E quais são os materiais necessários para que a gente possa realizar um isolamento absoluto? É necessário um alicate perfurador, a pinça porta-grampo, uma espátula de resina que vai nos ajudar a invaginação do lençol dentro do suco gengival, um arco porta-DIC, né, que vai ser um arco de Young, por exemplo, esse arco metálico para segurar o lençol, o próprio lençol de borracha e grampos diversos. Todo esse material que vocês estão vendo, ele é um material esterilizável que você vai estar utilizando ali a todo tempo. O único que é descartável é o lençol de borracha. Uma dica que eu trago aqui para vocês, que pode ser utilizado, né, que eu aprendi com uma colega minha de trabalho, que é a professora Ana Lúcia, um abraço para a professora Ana Lúcia. Ela já utilizou com os alunos em um estágio onde os alunos estavam numa unidade básica de saúde, né, precisavam fazer um isolamento e não tinha mais o DIC de borracha, né, o lençol de borracha. Então eles utilizaram um balão, pegaram um balão de festa, por exemplo, você enche o balão com o uso não com a boca, tá, gente, mas com o uso da seringa tríplice, o ar da seringa tríplice, você enche o balão para ele esticar um pouco o elástico. Depois que ele esticou bem, aí você corta o balão, a boca do balão, e você consegue abrir, né, essa borracha e utilizar ela como um lençol de borracha. Dá super certo, né? E foi muito interessante essa dica para os casos, né, onde não existe esse acesso a esse lençol, ou às vezes num caso de urgência, onde não tem mais lençol e seja necessária a utilização do isolamento absoluto. Nós temos essa via alternativa com a utilização de um balão convencional aí que a gente conhece, ok? Quais são os dispositivos acessórios para esse caso? O fio dental, que vai nos auxiliar na invaginação do lençol de borracha dentro do suco gengival, uma tesoura que nos facilita na remoção, no corte de excessos, canetas marcadoras permanentes, para que no início, quando a gente está ali tendo mais dificuldade, a caneta de marcação ela nos ajuda a nos orientar na hora de marcar o lençol e os pontos a serem furados. Sugadores, o gel hidrossolúvel, que vai ser utilizado como um lubrificante, e lixos de acabamento. Então, esses lençóis de borracha, como eu falei para vocês, é um material de consumo que a gente vai estar sempre utilizando. Esse material ele vende inclusive em rolos, onde a gente pode comprar um rolo, ele é muito mais barato, só que ele não é tão prático, tá? Porque você tem que ficar cortando os pedaços, não é tão prático. O mais prático é aquele que a gente já compra separado, tá? Só que ele é um pouco mais caro. E existem diferentes espessuras, tem um que é mais fino, outro é mais grosso, né? Eu sempre opto pelo tradicional, que é um meio termo aí, porque ele não rasga com tanta facilidade e também não é tão grosso, porque o que é muito grosso, ele é difícil de passar entre os dentes, ok? As cores escuras, elas são mais recomendadas na odontologia restauradora porque elas vão refletir menos luz e, consequentemente, elas permitem uma melhor visualização dos dentes de interesse. Por isso que a gente sempre opta por isolamentos de cores escuras, né? O mais comum é aquele azul escuro, que é o que a gente mais conhece.
Então, quais são os instrumentais que nós temos? O arco porta-dique, o arco porta-lençol, né, é o arco de Young, é o mais comum e o que eu acredito que seja mais simples, mais fácil, mas temos também o arco de Ostby, né, que ele é todo redondo, assim, oval. Eu não gosto muito, mas há quem goste e utilize, tá? Ele dá para ser utilizado da mesma forma. A pinça porta-grampo, nós tínhamos hoje em dia a pinça Palmer, é a mais comum, só que a gente também encontra a pinça de Ivory, que vai ter a mesma função, que é de pegar o grampo, né, e abrir as garras do grampo para que ele possa ser adaptado no dente de interesse. Um alicate perfurador, que vai fazer as perfurações específicas para cada dente, então é muito importante se atentar a isso, porque se você faz a perfuração de um furo muito pequeno para um dente muito grande, isso pode rasgar, e aí começa-se todos os sofrimentos a respeito de isolamento, né, que meu lençol rasga muito, né, muitas vezes é uma questão de técnica mesmo, de não se ater aos detalhes. Então, só resgatando com vocês os furos, o furo maior, ele é para o dente que já tem grampo, onde você vai passar o lençol por cima do grampo, ok? O segundo furo é para molares, o terceiro furo para pré-molares e caninos, o quarto furo para dentes anteriores superiores e o último furo para dentes anteriores inferiores, que vão ser os incisivos centrais e laterais inferiores. Ok? É muito importante de ter os cuidados na hora do uso do arco de Young, por exemplo, porque essa base ela é sempre voltada para baixo, tá? Ela fica apoiada no mento, no queixo aqui do paciente. Então, tem que ter muito cuidado, inclusive com a ponta do arco, para que ela não pegue ali no olho do paciente. Então, é sempre importante, se possível, que o paciente ele esteja com um óculos de proteção, para proteger os olhos do paciente não somente contra isso, mas como qualquer outro tipo de acidente que possa acontecer durante o atendimento odontológico. A alça do grampo ela é sempre voltada para distal e nunca para mesial, porque ela também é importante para segurar e distalizar ali o lençol na hora do posicionamento. É sempre importante manter o grampo amarrado com um fio dental, porque isso é um mecanismo de segurança, não apenas quando a gente vai testar, tá? Porque muitas das vezes quando você vai testar o grampo, esse grampo ele pode escorregar e ele pode cair dentro da cavidade do paciente, o paciente pode deglutir. Além disso, esse grampo ele pode cair no chão e, consequentemente, ele vai se contaminar e aí você não vai poder utilizá-lo, vai ter que esterilizar o grampo para poder utilizar novamente. Então, sempre é importante amarrar ele com um fio dental, porque ele vai servir aí como um gancho aí de segurança durante os testes e o uso, tá? Porque quando o assunto é segurança do paciente, todo cuidado é pouco. O paciente ele pode muito bem deglutir esse grampo e isso aí é um perigo grave, ok? Essa imagem é real. Na hora da seleção do grampo, então nós temos diferentes grampos. Os grampos 200 a 205 são grampos para molares, o grampo de 206 a 209 são grampos para pré-molares, de 210 e 211 são grampos para dentes anteriores, e aí vem alguns grampos que são especiais. O grampo 26 é um grampo que eu gosto muito, é um grampo sem asa que nós utilizamos em dentes molares, é um grampo que se adapta muito fácil, é um grampo pequeno, então é o que eu mais utilizo. Quando não é possível utilizá-lo, ele não se adapta bem, o grampo W8A, ele também é uma ótima alternativa para os dentes que estão com pouca erupção, onde a gente tem dificuldade de adaptar o grampo lá na cervical do dente. O grampo W8A, ele possui umas garrinhas, né, que melhoram essa adaptação. Bem como o 14A e o 14 também são esses grampos especiais que nos ajudam nessa fixação e adaptação do grampo. Além disso, nós temos grampos para retração gengival, que é o grampo 212, e o grampo 1 e 1A, que é utilizado para dentes posteriores. Ok? Isso aqui é apenas as imagens para que a gente possa relembrar, né, dos grampos. Então, eles possuem esses ganchos, esses furos para a pinça porta-grampo e esse arco do grampo sempre voltado para a distal. Ok?
Então, nós temos aqui a adaptação na cervical do elemento dental, que é essa parte interna, o encaixe da pinça porta-grampo, que é esses furos em azul em destaque, e a adaptação do lençol de borracha, que é o que vocês estão vendo aí ao redor, que a gente também chama de asa, né? São os grampos com asa, onde a gente consegue adaptar o lençol nessa asa para levar o grampo junto do lençol até a boca do paciente. E aí nós temos os grampos comuns aí, 206 a 209 grampos de premolares e os grampos de dentes anteriores, que eu já comentei aí com vocês. Okay? Esses são os grampos especiais. Esse aqui abaixo, como a gente está vendo, é o grampo 26 e ao lado dele o grampo W8A, que para mim são grampos extremamente versáteis para utilização na clínica. Então, se eu pudesse escolher apenas 2 grampos, esses 2 para mim seriam os ideais, o grampo 26 ou o W8A. É muito importante se ater à questão da desadaptação, porque muitas das vezes o grampo ele se desadapta e a gente sempre precisa testar o melhor grampo a cada dente, tá? Então, o grampo que ele está frouxo, ele não tem função nenhuma. Então, é importante se ater a esse detalhe, bem como a escolha do grampo para se adaptar na cervical do dente. Como vocês podem estar vendo na imagem, nós temos ali a garra do grampo abaixo ali da gengiva. Isso pode machucar o paciente. Além disso, não permite um isolamento completo. Pode entrar saliva por baixo ali dessa região e, consequentemente, contaminar o campo, o que não é interessante. Então, existe o aumento de chance de falha da técnica adesiva, como eu falei para vocês, nos casos onde o grampo ele não está muito bem adaptado à margem cervical ali do dente. Então, toda essa área destacada é uma área gengival que está exposta e, consequentemente, pode ter uma falha da minha técnica adesiva devido ao contato com a umidade, que é algo que eu não quero. Então, a adaptação cervical ela é imprescindível, ok? Para que o grampo ele se adapte bem, que ele fixe bem e que a gente consiga, consequentemente, fazer um bom isolamento. A melhor visualização, né, como vocês podem ver aí, quando a gente adapta bem ele na cervical, a gente melhora a visualização dos dentes, melhora a técnica séptica e, consequentemente, a adesão ela não é prejudicada quando eu tenho essa boa adaptação do grampo ao dente. Por isso que é interessante a gente ter vários tipos de grampo, né? Só que existe uma realidade para cada um de nós, né? Quem não poder ter uma infinidade aí de grampos, vai selecionar alguns ali que são mais genéricos, vamos dizer assim, ok? Existem recursos adicionais, que é a utilização de top-dam, por exemplo. O top-dam é um nome comercial de uma barreira gengival, né, fotopolimerizável, que ela pode ser utilizada em alguns casos para melhorar esse vedamento marginal, tá? Então, a gente passa esse top-dam, fotopolimeriza e ele vai selar aquela região ali que possivelmente vai estar exposta. Agora vamos falar da nossa técnica passo a passo para a gente relembrar a técnica do isolamento. A primeira coisa que a gente faz para que você possa fazer o isolamento de maneira rápida e eficaz, o primeiro ponto é fazer a checagem dos contatos proximais dos dentes envolvidos, porque existem alguns dentes que têm a proximal muito junta e isso dificulta a passagem do lençol. Por isso, faça a checagem com o fio dental. Então, aqueles dentes onde o ponto de contato está muito forte e é difícil de passar um fio dental, consequentemente, você não vai conseguir passar um lençol de borracha. Então, a gente pega uma tirinha de lixa e alivia esse contato proximal, ok? Depois disso, nós fazemos a seleção do grampo. Então, sempre importante prender o grampo com o fio dental, né? E aí a gente faz a seleção do grampo, vê se o grampo está bem adaptado para aquele dente de interesse, né? Então a gente sempre vai colocar o grampo um ou dois dentes para posterior do dente de trabalho. Se você estiver fazendo uma classe 1, por exemplo, em um molar, não tem problema o grampo estar no dente de trabalho. Mas se for uma classe 2, é importante que ele esteja aí pelo menos um ou dois dentes a posterior. Então, a gente faz essa seleção e vê essa adaptação. Uma vez que o grampo está bem adaptado, nós passamos o seguinte. Então, pega-se o lençol, posiciona-se o arco e a gente faz essa marcação dos quadrantes para que a gente possa se orientar melhor durante o posicionamento do lençol
de borracha na boca do paciente. É feito então o posicionamento dos dentes e a marcação com uma caneta e depois a perfuração de cada dente. Essa etapa de marcação com a caneta, depois de certa prática, às vezes a gente nem precisa mais. Você de tanto fazer, você já tem noção do espaço entre os furos dos dentes que você vai trabalhar e aí você já gira o perfurador nos furos de interesse e já faz os furos em posição ali relativamente ali correta, né, devido à prática. Então isso tudo é com a prática, gente. Os primeiros isolamentos, eles realmente são mais difíceis. E quem não isola dentes há muito tempo, tem uma dificuldade grande para isso. Por isso eu falo para vocês, não desistam, né? Façam, refaçam, que tudo é uma questão de prática e com o passar do tempo você consegue fazer isolamentos muito rápidos e muito fáceis, muito tranquilamente. Depois disso, é importante a aplicação de um gel hidrossolúvel para que ele sirva de lubrificante, para que o furo ele passe pelo dente com maior facilidade. Então, não use muito gel hidrossolúvel, porque em grande quantidade ele vai te atrapalhar ao invés de ajudar. Porque ele fica tão lubrificado que o dente ele desce, né? Você consegue passar o lençol pelo dente e depois ele volta, porque está muito lubrificado. Então, utilize apenas uma pequena quantidade, como está mostrando na imagem, com o uso de um microbrush, por exemplo. E aí vem as nossas técnicas. Quais são as técnicas? Existem basicamente 4 técnicas a serem utilizadas do isolamento absoluto, que é a técnica de Stibbs, de Ingraham, de Ryan e de Parula. Essas técnicas são dos autores que a desenvolveram, mas basicamente é a ordem de uso do grampo, da borracha e do arco, tá? A primeira técnica, a técnica de Stibbs, a gente vai utilizar um grampo sem asa primeiro, como por exemplo o grampo 26, e depois a borracha com o arco. Essa é a técnica que eu mais utilizo e que é a que eu acho mais fácil, tá? Só que tem muita gente que não gosta, por dificuldade de passar o lençol no grampo, tá? Se você fez o furo correto, que é o furo maior, e passou lubrificante, não tem erro, tá? Ele vai passar tranquilamente. E aí nós temos as outras técnicas, onde a gente leva o grampo com a borracha e depois o arco, a borracha e o arco e depois o grampo, e o grampo com a borracha e o arco, tudo junto, tá? Eu vou mostrar as imagens para vocês. Então, nessa técnica, o grampo já está lá posicionado no dente, ok? E aí a gente vai passar depois a borracha com o arco por cima desse grampo já posicionado no dente, tá? Ela é, para mim, a mais fácil, a mais direta, a mais prática. A outra técnica é quando a gente utiliza... na verdade essa é a mesma técnica, né? Tá mostrando o passo a passo. Então a gente posiciona o lençol lá com o arco sobre o dente e tá tudo certo. A outra técnica é aquela que a gente utiliza o grampo com a borracha e depois o arco. É uma técnica que a gente fala de capuz. Essa técnica ela não é muito prática, tá? Porque nem sempre a gente consegue domar o lençol ali para levar ele em posição. Mas é uma opção que você pode colocar o grampo preso na borracha por meio das asas do grampo. E aí depois que o grampo está em posição, você posiciona o arco, ok? A outra técnica é a utilização da borracha e do arco e depois o grampo. Essa técnica eu não aconselho para que vocês façam em dentes posteriores, tá? Ela é melhor para dentes anteriores. Para dentes posteriores é muito comum que o grampo ele fique prendendo o lençol. O lençol ele não baixa completamente na cervical e o grampo ele prende no lençol e às vezes ele rasga o lençol. Então essa não é uma técnica boa para dentes posteriores, apenas para dentes anteriores. E a técnica de Parula é aquela onde a gente leva todo mundo junto, o grampo, a borracha e o arco. Para isso a gente posiciona a borracha já furada nas asas do grampo e a gente leva o grampo com lençol e borracha tudo junto ao mesmo tempo, ok? Então, nessa técnica aqui, como vocês estão vendo, a gente já com a pinça posicionada, leva tudo em posição. É uma técnica particularmente fácil, mas eu também não gosto.
A que eu mais utilizo em consultório é a primeira técnica que eu mostrei para vocês, onde vai primeiro o grampo, depois o lençol com arco. E aí é necessário a gente fazer algumas retenções utilizando amarrias, né, com o uso de fio dental, porque às vezes o lençol ele não invagina tão bem. Então a gente vai passando o fio dental, dente a dente, e o lençol ele vai entrando no sulco gengival. Naqueles onde o lençol ele não entra com facilidade, a gente faz uma amarria, que é um laço super simples ao redor do dente, entrando ali dentro do sulco gengival, ok? Então, existem diferentes técnicas para estabilizar o lençol de borracha, além do grampo em si. Nós podemos utilizar amarrias, no caso aí de dentes anteriores isso funciona bem, e até mesmo um pedaço de lençol, que a gente chama de stop, né? Ele também vai utilizar a segurar o lençol de borracha. Isso funciona muito bem para dentes anteriores, como vocês estão vendo. Agora, para dentes posteriores, eu preciso do grampo, não tem jeito. Tá? É imprescindível a utilização do grampo. Existem alguns anéis de borracha que são comercializados que eles ajudam também a segurar e estabilizar o lençol de borracha para que você não precise fazer as amarrias. Só que eu particularmente acho muito trabalhoso, tá? Você posicionar esses anéis dente a dente. Então, o uso do fio dental é muito mais prático e muito mais rápido. Além disso, a gente também pode utilizar Godiva derretida, como vocês estão vendo aí, para estabilizar o lençol. É uma técnica também que eu não acho viável, prática e rápida, mas é uma opção. Quais são as adversidades que a gente encontra? As possíveis adversidades estão relacionadas com reações alérgicas, ok? Então, alguns pacientes são alérgicos ao látex da borracha. Então, se ele estiver em contato com o lençol de borracha, como é o caso desse paciente, ele vai ter uma reação alérgica e vai ter esse edema no lábio do paciente, como vocês podem estar vendo. Após uma semana, esse edema ele some, tá? Mas como que eu posso prevenir que isso aconteça num paciente que já me diz que é alérgico? Eu posso fazer um isolamento com a ajuda de vaselina ou gel hidrossolúvel. Então eu passo essa vaselina e gel hidrossolúvel por todo o lábio do meu paciente e utilizo uma barreira física com um guardanapo de papel, como vocês estão vendo aí. Eu pego um pedaço de papel, corta-se mais ou menos do tamanho da boca do paciente para que aquilo ali seja uma barreira entre o lençol e a boca do paciente. Isso é uma forma da gente evitar uma possível reação alérgica ao nosso paciente que já se diz alérgico ao látex. Ok? Mas lembre-se que antes dessa barreira de papel é importante isolar com vaselina ou gel hidrossolúvel. A vaselina é ainda melhor para esse caso, tá? Para isolar. Então isso aqui é só o passo a passo. A gente pega um pedaço de papel, dobra ao meio e corta ali a ponta, ok? E aí a gente consegue ter essa abertura aí do lençol do guardanapo. E ele é colocado abaixo do lençol de borracha, como um anteparo entre o lençol e a pele do paciente. E agora, gente, só para que a gente possa fechar, né? Eu não poderia deixar de falar para vocês a respeito do isolamento relativo. Porque o isolamento relativo, por muitos profissionais, ele é utilizado como o único isolamento. E a gente sabe que o isolamento relativo, como o próprio nome já diz, ele é relativo. Então, ele não consegue isolar completamente a boca do nosso paciente e livrar o campo operatório da saliva. Para a nossa questão que a gente está trazendo aqui para vocês, da importância do isolamento absoluto como uma nova barreira na produção de um aerossol contaminado frente à pandemia do Covid-19, o isolamento relativo ele não tem função nenhuma quanto a isso. Ok? Ele é meramente um mecanismo que nós temos para controlar um pouco a umidade. Então, ele é utilizado em procedimentos de curta duração ou quando não há aplicabilidade do isolamento absoluto. Ok? Por exemplo, nesse caso de um clareamento dental, que ele pode ser utilizado, né? Além da barreira gengival. Mas o isolamento absoluto ele vai estar indicado quando? Para fazer adequação do meio bucal, o diagnóstico de cárie, por exemplo, que é importante que o dente esteja limpo e seco, a cimentação provisória de peças, aplicação tópica de flúor, a impossibilidade de realizar o isolamento absoluto em casos raros, as moldagens, os polimentos, as restaurações provisórias
E em procedimentos muito curtos, nós poderemos utilizar o isolamento relativo, ok? E aí, quais são os materiais utilizados? Basicamente são os roletes de algodão e sugadores, mas a gente também pode fazer uso de compressas de gases, afastadores labiais e tem alguns retentores de rolete de algodão que também nos auxiliam nesse processo. Existem alguns materiais alternativos, que são afastadores labiais já modificados, que são comercializados já no Brasil, como vocês podem estar vendo aí na imagem. Esses afastadores, eles são interessantes, a gente posiciona, ele tem dois arcos bem maleáveis, onde um a gente coloca por dentro do lábio do paciente e o outro por fora, como vocês estão vendo aí na imagem, e ele serve como um abridor de boca também e um isolamento ali do lábio do nosso paciente. Existe também esses dry tips, né, que são umas plaquinhas de algodão que são extremamente absorventes e elas são posicionadas nas duas faces da mucosa interna do paciente, né, na parte interna da bochecha, justamente na região da saída da glândula parótida, onde existe muita secreção salivar. Então, essas plaquinhas absorventes, elas são extremamente interessantes, mas elas são difíceis da gente encontrar no mercado odontológico nacional, tá? Elas são importadas. Eu acho que não tem nenhuma marca ainda nacional que as produza, mas é uma opção que nós temos aí para quem conhecer, tiver acesso ou interesse de testar, é bastante interessante, ok? Então, pessoal, e por último tem esse sistema complexo aqui de sugadores, que também ele é mais acessível fora do Brasil, mas eu trouxe aqui como uma curiosidade para que vocês vejam que existem já sugadores bem mais complexos e que promove uma sucção, né, da boca inteira ao mesmo tempo, como esse primeiro que vocês estão vendo aí, que ele é muito utilizado em alguns procedimentos, mas também ele trata-se de um isolamento relativo, não é um isolamento absoluto, ok? Bem, eu queria deixar aqui como consideração final para vocês, como eu já falei no início da aula, dessa importância de estarmos embasados cientificamente frente a qualquer assunto que a gente vai tratar ou informação que a gente vai propagar. Então, eu aconselho a todos os profissionais, né, que estão aqui assistindo essa aula ou que irão ainda assistir, né, para que possam realmente buscar as suas informações em fontes seguras. Então, embasados em evidências científicas, que cada profissional ele possa adequar à sua realidade, porque eu sei que cada um de nós está inserido numa realidade diferente, mas em cada realidade a gente pode fazer a nossa diferença e pode trabalhar de uma maneira completa, ok? Então, a depender da realidade de cada um, que cada um de nós possamos seguir essas orientações, essas novas diretrizes, a fim de a gente possa evitar essa disseminação viral e poder oferecer uma odontologia que preza pelo cuidado e a saúde dos seus profissionais e dos seus pacientes. E assim a gente poder trabalhar de uma maneira segura, confortável, né, com produtividade e de maneira tranquila, né, sem muito desespero e medo, né, que assola aí muitos profissionais. Enfim, que logo logo tudo isso passe e a gente possa ter aprendido muito, né, com toda essa reviravolta que tem acontecido no nosso meio, né, na área da saúde, que está aí enfrentando esses pacientes. Enfim, eu espero que tudo isso passe e que a gente fique bem, ok? Esse aqui são os meus agradecimentos, eu deixo aqui meu e-mail de contato, muitos de vocês entram em contato comigo, parabenizando às vezes a aula, dando sugestão de temas, eu acho muito interessante, então fiquem abertos, inclusive para mandarem dúvidas, mas nós já temos o nosso canal de dúvidas pela plataforma do Telesaúde, onde a gente faz as nossas consultorias, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem estar lançando lá, que assim que possível a gente entra, conversa, responde e assim a gente vai sanando aí as dúvidas que aparecerem, ok? Meu muito obrigado a todos vocês e é isso.